E hoje estamos com o tema: você vai se fechar? Ou mesmo desistir sem tentar entender? Esta fala de hoje é uma garimpagem em uma palestra do Rossando Kindia, da Bíblia e obras de Kardec. E para iniciar, pergunto: estamos vivendo um tempo de grandes adversidades? Sim. Estamos enfrentando uma crise sem precedentes, material e espiritualmente falando. Porque dentro desse modelo caótico de viver hoje, o modelo antigo já não está servindo. Mas também não temos um modelo pronto para substituir o nosso novo modo de viver, de sentir, de ser, que vem se apresentando. Mas podemos ter certeza, daqui a pouco tudo se ajeita. O nosso discurso não será caótico. Algumas tradições dizem que a Terra é um vale de lágrimas, mas nós espíritas dizemos que o planeta Terra é uma escola, e aqueles que já passaram pela escola sabem que escola é um educandário de valores onde existe alegria e tristezas. Esta crise que estamos passando é, sim, inesperada, porém providencial, para alertar a todas as criaturas do mundo de que os valores mais resistentes são os valores conquistados internamente pelo ser humano. E notem que quando há alguma dificuldade, nossos valores se firmam na busca de uma solução. Porém, é preciso que fiquemos atentos, porque em tempo de dificuldades como essa, ficamos vulneráveis, sim. E detalhe, todos ficamos. Mas nem todas as pessoas são vulneráveis do mesmo jeito. Porque, de fato, o que gera angústia não é o evento, mas a reação que eu tenho a esse evento. E o que tem de mais triste é que no momento como esse, algumas pessoas, irmãos nossos, pessoas que não são caras, podem até pensar em querer tirar sua vida. Mas tem um detalhe que vamos tentar aclarar hoje e que é muito importante. Deus nunca desiste de nenhum de seus filhos. E detalhe importante, se Deus não desiste de suas criaturas, ninguém consegue fugir da vida, pois Ele nos criou imortais. Porque muitas vezes nós encaminhamos para a depressão, ou mesmo um suicídio, não é porque queremos tirar a nossa vida, mas sim porque não estamos aguentando viver aquela situação, ou aquele descontentamento, muitas vezes com a gente mesmo, ou com algo. E o fato de não estarmos aguentando viver aquela situação, aquele descontentamento, não quer dizer que queremos morrer, mas sim queremos simplesmente nos livrar daquilo, fugir daquela situação, porém não sabemos como, entende? Mas o que acontece é que às vezes grudamos uma coisa na outra, e aí o suicídio aparece como única alternativa. Agora vejamos, por exemplo, em uma família, se tem um pai que é alcoólatra, e tem 4 irmãos que são filhos desse pai, um se traumatiza, o outro reproduz e vira alcoólatra, outro vai morar fora para fugir dessa angústia familiar, mas cada um reage de uma forma. E tem aquele que fica ali e aguenta firme, está ali para o que der e vier, protegendo sua família, ou mesmo a sua mãe, seus irmãos. Então, repetimos, observamos que, de fato, o que gera angústia não é o evento, mas a reação que eu tenho a esse evento. Estou fazendo essa análise para tentarmos entender um pouco, pelo menos um pouquinho, com certeza bem pouco, um assunto muito sério e que com certeza requer conversarmos para procurarmos entender principalmente os objetivos da vida. E lembrei que assisti a essa palestra antiga do Rossando, onde ele, como psicólogo, nos ajuda a refletir sobre, vejam bem,
Por que uns são vulneráveis às dificuldades da vida e outros não? E por que uns se deprimem e tiram suas próprias vidas e outros não? E como construir competências para superar as dificuldades da vida? E, finalmente, qual é a proposta espírita cristã para uma vida equilibrada? É mais ou menos sobre isso que vamos falar hoje aqui, começando a tentar explicar como as ciências do comportamento humano tentam descrever a vulnerabilidade psicológica. Entendamos o seguinte: a partir do evento da psicanálise, se começou a estudar a angústia humana, a dor humana, e a contribuição de Freud e todos que vieram depois dele foi fantástica. Porque até aquele momento não havia nenhum tratamento adequado para transtornos emocionais. E pelo avanço dessas pesquisas e da medicação que começou a ser desenvolvida, parte significativa, em mais de 85% dos casos depressivos, com a medicação e tratamento adequado, o indivíduo saía do processo depressivo. Porém, naquele momento, se concentrou tanto em explicar a vulnerabilidade psicológica do ser humano, sabe, aquela incapacidade de lidar com as dificuldades, e se esqueceram de construir teorias que explicassem as nossas competências, ou seja, a condição do ser humano de vencer as dificuldades. Porém, amigos, hoje, essas mesmas ciências estão voltadas à chamada psicologia positiva, para perceber o seguinte: por que uns são vulneráveis e outros não? Esses dias mesmo eu ouvi de uma amiga nossa, em outros tempos eu não aguentaria isso. Porém, quando fazemos essa pergunta, significa, e temos uma resposta assim, significa então que há competências que podem ser desenvolvidas, que precisam ser desenvolvidas. E escutamos algo desse tipo: em outros tempos eu não aguentaria isso. E assim sendo, se fez uma pesquisa quanto a esse desenvolvimento de competências, e as primeiras questões foram: seria a capacidade de inteligência de uma pessoa que definiria os mais inteligentes e os vulneráveis? Não, muito pelo contrário. Percebemos que às vezes uma inteligência desprovida de valores e de espiritualidade torna o indivíduo propensamente depressivo. Porque como ele crua a sociedade e sem fantasias, ele sofre porque ele não tem subsídios para efetuar uma busca dentro e fora de si mesmo, no sentido de esperança, fé. Mas espera aí, então talvez seria o ambiente no qual esse indivíduo foi criado, as circunstâncias que se abateram sobre ele, ou a educação que recebeu que o tornou vulnerável? Seria a cultura? O gene familiar? Ou é questão de gênero, orientação sexual? Não, espera aí. Talvez seja a condição social em que o ser humano vive? Não, amigos. Nenhuma dessas variáveis tecnicamente explica a vulnerabilidade à competência do ser humano em vencer adversidades. Vejam, todas as pesquisas com apuro estatístico significativo sobre personalidade concluem que, entre a variância atribuída a genes, ambiente compartilhado, cultura, sexualidade, etc., isso interfere em 49% da personalidade, cientificamente analisando. Mas 51% o cientista não sabe de onde vem a variação da vulnerabilidade, ou fortaleza interior. Mas citando somente um exemplo, a grande Joana de Ângeles, entre tantos outros espíritos que se dedicam à psique humana, através da psicografia de Divaldo, veja, eu disse entre tantos conhecedores da psique humana, nos alertam que 51% dos comportamentos inexplicáveis dessa existência
são a composição de sentimentos adquiridos através das reencarnações, ou seja, de outras existências. Por isso, o tema da minha fala de hoje é: você vai se fechar ou até mesmo desistir sem tentar entender? Porque depois de muitos nomes dados aos 51%, se chega à palavra resiliência psicológica. Olha só. Vamos explicar o conceito de resiliência. Resiliência é um conceito da física que diz: resiliência é a capacidade que o material tem de voltar ao estado anterior de sofrer uma pressão. Olha só, eu tenho um copinho. Estão vendo? Estou apertando ele. Veja, esse copo plástico, ele tem uma resiliência. Eu aperto e ele volta ao seu estado anterior. Mas há um limite. É resiliente até aqui, ó. Estão vendo? Ó. Imagine que seja um trauma infantil. Você está numa condição adversa, infantil, relacionamento difícil dos pais, que provoca uma pressão psicológica e um certo trauma. Mas depois de um tempo, se esse indivíduo é resiliente, uma vez que cessa aquilo, ele volta ao seu estado normal, como esse copo. Mas se a pressão foi além do ponto de resiliência, esse copo não volta mais ao estado normal. Portanto, vem a pergunta: o que faria alguns indivíduos mais resilientes do que o outro? Um exemplo claro de resiliência de caráter é a biografia de Chico Xavier, que tem aquela infância extremamente difícil, aquela convivência com a madrasta extremamente difícil, passa por todos aqueles sufocos que vão entre a tragédia e a comédia, porque a vida dele a vida do Chico, né, vai da tragédia à comédia. Mas não só a dele, a de todos nós. Porém, ao final de tanta dor, de tanta angústia, a resposta daquele homem é a transcendência. E alguém poderia perguntar: o que o fez transcender nessa existência? Entre tantas coisas, entender a grandiosidade de um Deus que, mesmo diante de tanta imperfeição, nos ama profundamente. Porque, ao contrário de nós limitados, infantis, e que tendemos a enxergar um no outro somente nossas fragilidades, incompetências e sombras, Deus sabe do projeto luminoso que tem para a vida de cada um de nós. Repetindo, sim, Deus sabe do projeto luminoso que tem para a vida de cada um de nós. E foi isso que Chico Xavier entendeu. E foi esse o exemplo que ele nos deixou, diante de tantas coisas que aconteceram com ele. E quando eu, você, nós entendemos, calafunda em nosso coração, que Deus nos ama particularmente. Ele nos criou para a perfectibilidade. Ele diuturnamente sonda nossos corações, como diz Davi. Sonda, quer estejamos em pé, quer estejamos deitados, ele nos sonda. E mesmo quando faltam em nós palavras, ele conhece os nossos pensamentos. E Davi ainda diz: tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. E é esse Deus que nos ama profundamente, que sabe da nossa trajetória de crescimento, porém só tem olhar de doçura e misericórdia para nós. E vamos imaginar como é esse olhar de doçura e misericórdia. Quando você vai passando numa escola infantil, e você vê aquelas crianças bem pequenininhas, brincando, se pintando e se mordendo, se batendo, você imagina que é um bando de bárbaros se matando? Ou você sorri pela infantilidade e percebe ali o germe de um ser humano que vai crescer e entender que aquilo não é certo?
É assim que Deus olha para a gente, com uma doçura, e sabe que somos ainda crianças, porém que iremos amadurecer. Só que hoje as pessoas têm pressa. As pessoas querem respostas rápidas. E Rossandro diz que um amigo, endocrinologista, chegou e disse para ele: eu não quero mais ser endocrinologista. Cansei. Por quê? Perguntou o Rossandro. Porque os pacientes, Rossandro, eles não querem mais emagrecer, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim e dizem: eu como isso, isso e isso, e eu não vou abrir mão, doutor. Agora me passa um remédio para emagrecer. Então ninguém quer se deprimir, ninguém quer ficar triste, claro, ninguém quer. Mas também poucos querem respeitar e realizar o melhor diante do fluxo da vida. E amigos, como as marés, a vida, ora avança, ora recua, ora nos convida à exposição, ao contato, à brincadeira, ao lúdico, ora nos convida à autorreflexão, a refazer caminhos. E claro, isso implica em uma certa angústia, uma certa dor. A dor de se reconhecer e de ver dentro de si algumas sombras, às vezes incômodas. Mas o remédio existe. Mas antes, vamos junto analisar um ponto. Às vezes a pessoa chega no centro espírita, vai para o atendimento fraterno, conversa com a atendente, conta a história, muita tristeza, muita angústia. E aí o atendente leva o nome da pessoa na reunião mediúnica e vem uma resposta clara, porque os mentores sabem detalhes do que está acontecendo. Mas o único aconselhamento que vem do alto para a família é que desenvolva mais a prática do evangelho no lar. Ou seja, tem alguma coisa errada lá. Daí o atendente fraterno recebe a pessoa novamente, dá uma palavra de conforto, oferece um evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre esperança e diz: olha, os mentores amigos disseram para vocês terem um pouco de paciência, que mantenham sua fé em Deus e pratiquem o evangelho no lar. Aí a pessoa olha para a pessoa do atendimento fraterno, que está cheia de amor, com tanto carinho, né? Com uma cara de decepção, e diz: mas eles disseram só isso? Que decepção! Ficam decepcionadas. Por quê? Porque nossos males, conquistas de séculos, para eles, nós sempre queremos uma coisa mágica, talvez uma fogueira sagrada, um óleo ungido ou alguma coisa do tipo. E a pessoa diz: tem certeza que é só essa mensagem para mim? Aí a pessoa do atendimento fraterno, vendo a cara de decepção, diz, como que a reforçar: minha irmã ou irmão, a prática do evangelho do lar não é só ler o evangelho, é fazer mais. Evangelho no lar é procurar viver o evangelho no lar. Assim, prática do evangelho não é fazer um dia a mais de evangelho, lendo. É vivenciar esse evangelho num ambiente mais difícil e onde tudo acontece, que é o lar. Agora, converter-se ao evangelho não significa mudar de religião. Na verdade, é mudar de atitude. Eu preciso ser sincera, gente, porque assim, isso também não vai implicar dizer que imediatamente a paz irá visitar nosso coração. Mas nesse momento começa o diagnóstico da doença e após, sim, aí vem a profilaxia para a cura. Que é aprender a selecionar o que permite entrar em mim e o que me permito vivenciar. E eu preciso querer entender sobre isso. Mas você pode estar pensando nesse momento: ih, já vem de novo com esse discurso de renovação, de transformação interior. Sim, eu venho com esse discurso para lembrar que se o mundo diz que tudo isso
de amor de Jesus é uma grande bobagem, pieguice, e você colocou isso na cabeça, quero te lembrar que, apesar disso, Jesus sempre estará a nos dizer, sempre, não importa a circunstância, eu amo você. E estará ao meu lado para a hora do meu despertamento. E um detalhe que passa despercebido é que Cristo é o protótipo daquele que nunca desiste de nós, em momento algum. E eu provo isso, com o que está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7, com a parábola da ovelha perdida. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? A encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E se Jesus nos diz que irá atrás da ovelha perdida, amigos, essa ovelha, nesse momento, pode ser nós. E ele não vai sossegar até detalhe, até nos deixarmos nos encontrar. E vai nos colocar em seus ombros, ou seja, poderemos sim estar famintos de conhecimento espiritual, poderemos estar com o nosso corpo doente pela nossa estupidez, poderemos estar abatidos, cegos, enfim, por qualquer motivo. Mas ele, Jesus, nos atenderá com todo carinho e fará festa por nós termos permitido ele estar em sua presença. Porque em momento nenhum ele impõe a sua presença. Ele não feriria o nosso livre-arbítrio. E é por isso que também não devemos desistir de nós. É por isso que podemos dar uma chance a nós mesmos, nos deixando ser encontrados por Jesus. Porque ele já está perto de nós. Sim, que deixemos ele entrar, deixemos ele trabalhar em nós, não resistamos ao amor de Jesus por nós. E eu vou dizer uma coisa agora que talvez os deixe de sobressalto. Porque através do conhecimento que a doutrina dos espíritos me deu, me passa, agora eu entendo. Sabe por que Deus nem me deixa lembrar do mal que eu fiz em outras vidas? Sabe por que ele me proporciona esse esquecimento das outras vidas? E que muitas vezes isso me incomoda tanto. E que tem tanta gente querendo fazer regressão, querendo isso, querendo aquilo, para descobrir o que fez em vidas passadas. Porque por ser um pai infinitamente misericordioso e que me ama tanto, ele assim procede para que eu tenha um mínimo de paz para poder recomeçar. Refazer as bobagens que fiz ou mesmo me fortalecer espiritualmente. Eu vou repetir. Porque por ser um pai infinitamente misericordioso e que me ama tanto, ele assim procede para que eu tenha um mínimo de paz para poder recomeçar. Refazer as bobagens que fiz ou me refazer, me fortalecer espiritualmente. Mas eu preciso querer. Entender que ele não me criou para o nada, ou ainda para o inferno, e muito menos para um céu de descanso eterno. Ele me criou para estar na reencarnação a cada dia, conquistando-me espiritualmente, para que eu possa estar mais próximo dele. E começo a analisar, a entender ainda mais esse conhecimento que a doutrina espírita me traz, que é, porque desse modo eu também percebo que o amor de Deus é tão grande que é capaz de me colocar através da reencarnação na família do meu algoz ou da minha vítima para transformar ódio em amor. Porque se você tem ódio de uma pessoa, mas às vezes você é um homem, né, e a sua esposa tem aquele filho
que foi um grande inimigo seu, que você odeia tanto, mas você pega aquela criança nos braços, aquela doçura de criança. Pode ser que venha até na sua mente, né, no decorrer, aquelas coisas, aquelas brigas, mas você vai aprendendo a amar, você quer coisa mais linda do que isso. Para que ninguém carregue para sempre esse sentimento que atrasa a nossa evolução espiritual, e que seria impossível, inconcebível transformar meus sentimentos em minhas atitudes de outra maneira. E tudo isso porque ele me quer pleno de minhas capacidades conquistadas com meu próprio esforço. Tudo isso porque ele me ama. E não desiste em hipótese nenhuma de mim. É como uma mãe que o filho está preso na cadeia, foi condenado, porque todo mundo sabe que realmente ele fez uma coisa errada. Mas ela está lá gritando para o juiz, meu filho, eu quero meu filho. Não importa o jeito que esse filho é. E quando entendo isso, quando abro meu coração, minha mente, já não escuto a trama que diz que eu sou incompetente, que sou incapaz, que eu não presto, que não existe uma saída, mas eu vou sim me concentrar num processo sereno de autodescobrimento. Joana, através da psicografia de Divaldo, no livro Ser Consciente, nos diz o seguinte: o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se, o trabalho da transformação interior para melhorar, utilizando-se dos instrumentos de auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na pragmática existencial da criatura. Ponto. A mensagem de hoje é simples, porém de todo o coração eu digo e repito, por favor, não desista. Antes de tudo, tente entender. E você poderia perguntar, Andréia, por onde eu posso começar? De coração eu lhe digo, comece lendo o livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos, para conhecer e se conectar um pouco mais com Jesus. E para se conhecer, sim, esse livro tem esse poder, nos ajuda a nos reconhecer. Porque muda a cultura. Esse livro, sim, conta fatos muito antigos, lá de quando Jesus esteve conosco. Conta detalhes da sua vida, detalhes de ensinamentos em uma linguagem fácil. Porque, gente, pode mudar a cultura, a data, a religião, mas os problemas continuam os mesmos. Então, ali nesse livro, você vai encontrar muitos subsídios para apagar a sua tristeza, para voltar a se amar, como Jesus nos ama, como ele demonstrou o seu amor a um grande pecador como Paulo, Maria de Magdala, a tantos Joões, a tantos Pedros, e ele não nos desampararia. Ele sempre está conosco. Então, que nos deixemos dar a essa chance. Por onde você começa? Livro Boa Nova. Que Jesus nos fortaleça o intento e abençoe a todos nós. Assim seja.